Pois bem, feita essa introdução, a gente consegue agora já falar sobre os insights de governança de TI no serviço público e alguns insights também de gestão de TI mais adiante. Bom, primeira coisa, governança de TI, como você está vendo aqui, uma pessoa que precisa caminhar para alguma direção. A governança de TI, ela não é responsabilidade da área de TI, ela é responsabilidade da alta gestão. Por quê? Porque a área de TI, ela precisa ser direcionada. A alta gestão precisa dizer para a área de TI, olha, eu quero que você vá com a tecnologia para cá, para este rumo. Mas, Cleito, como é que eu vou falar? Porque eu não conheço, não tenho conhecimento técnico. Como é que eu vou direcionar a área de TI? Você não precisa ter conhecimento técnico. Você vai direcionar a área de TI dizendo para ela quais são os projetos estratégicos prioritários na sua gestão. O que é que você quer com a tecnologia? Aí que você precisa ser alguém antenado. É impossível um gestor hoje, um autogestor de uma organização, não estar familiarizado, por exemplo, com a tecnologia da inteligência artificial, dos seus benefícios, né? Então, ele vai tomar essa decisão, ele vai tomar essa decisão de saber, de orientar a TI se ela segue ou não para o lado da inteligência artificial. O que é que ele quer? Ele quer ajudar os setores a ficarem mais céleres, mais rápidos, ou ele quer fazer aplicações mais complexas ali dentro, né? Qual é o modelo, qual é a empresa modelo que ele vê para isso? E diversas outras tecnologias, diversas outras coisas. Nuvem, a blockchain, a data science e diversas outras tecnologias são coisas que precisam estar na ponta da língua do gestor moderno de hoje, que não é de TI. Então, é responsabilidade da alta gestão. Lembra da figura do CEO conduzindo as engrenagens? É isso. Então, outra coisa, a governança define a direção que a TI vai tomar, né? Então, define qual a direção a organização deve seguir na tecnologia. Vai ser em direção da inteligência artificial agora esse ano ou não? Vai ser em direção a nuvem ou não? Vai ser em direção a um modelo de terceirização, de desenvolvimento de software, né? Qual vai ser a direção? Vejam que para isso é fundamental também que o CIO, o gestor de TI, o secretário, o diretor, ele seja um assessor, um tradutor para a alta gestão. Quando ele for apresentar um plano de contratações para a alta gestão aprovar, ou para um comitê aprovar, ele precisa necessariamente traduzir contratação por contratação, sem termos técnicos, porque tudo ali dá para você traduzir, para que você possa ter uma decisão legítima da alta gestão daquilo que é mais importante. Não é para prevalecer a opinião da TI, mas é para prevalecer aquilo que é o melhor para o órgão, porque a TI nem sempre tem a visão ideal do órgão como um todo. Bom, mas a governança também significa acompanhamento e controle. Aliás, é o sentido original da palavra, acompanhamento e controle. Então, a direção que a alta gestão deu para a TI tomar, ou para a tecnologia tomar, agora ela vai, através de acompanhamento e controle, saber se a TI está tomando realmente essa direção. E aí, para isso, eu preciso de marcos, para isso, eu preciso de dashboards, para poder acompanhar os projetos, para saber o que está atrasado, né? Então, tudo isso precisa ser viabilizado pela área de TI para que a alta gestão, o presidente da organização, o secretário, o que for, ele possa ter condições para poder fazer esse acompanhamento. Isso é necessário, isso é requisito, isso não é opcional, um plus, é requisito para que a gestão de TI, a governança de TI funcione dentro da organização. Bom, vamos adiante. Mas temos alguns desafios para a governança de TI, tá? Primeiro desafio que eu colocaria aqui para vocês é que muitas vezes, por essa falta de familiaridade com a TI, a alta gestão delarga a governança ao CIO. Isso é prejudicial para o CIO. O correto seria delegar algumas coisas, mas tem coisas que são próprias da alta gestão. Ela precisa decidir. Não cabe ao gestor de TI decidir. E é preciso que ela assuma esse papel. Então, o que acontece? O CIO acaba ficando isolado na caixa preta da TI.
porque não, aquela TI ali é uma caixa preta, eu não entendo nada daquilo. É só o Cleiton que entende. Pronto, é a pior coisa que pode acontecer para um gestor de TI, é ele ter a TI totalmente sob o controle dele, totalmente sobre o domínio dele, ele que decide. Não, o que você decidir vai ser acatado. Só que muitas vezes o gestor de TI ele precisa de altos investimentos. A tecnologia hoje custa caro. E muitas vezes, quando a alta gestão não se envolve, o que vai acontecer? Ele vai apresentar um alto investimento, uma necessidade de aumento de orçamento, e isso não vai ser aprovado, porque a alta gestão ela não tem segurança para decidir se aquele gasto ele é realmente necessário, justamente por não entender o que envolve aquele gasto, né? Então, percebam como não é bom para a TI ter plenos poderes. Esse poder tem que estar na mão de quem é de direito. Consequências mais comuns desse tipo de delargação é a TI sem apoio, já vimos aqui, né? A outra consequência, minha gente, é a organização ficar refém da TI, porque você deu todos os poderes para a TI. E agora, o que a organização pedir ou quiser que seja feito pela TI, a TI ela pode negar. Ela pode dizer e dar meia dúzia de termos técnicos ali. Lógico, eu estou falando de um péssimo gestor de TI, de um mau gestor de TI sem compromisso, tá? Mas pode acontecer, eu já vi acontecendo, infelizmente. Já fui chamado algumas vezes para resolver problemas dessa natureza. Não é só no público, no privado também acontece. Tá? Então, a organização refém do gestor de TI, que diz que nada é possível mais fazer, que diz que tudo está para explodir, que existe uma bomba a explodir e que precisa investir nisso, investir naquilo, e que fulano não pode sair do cargo, que ciclano precisa ganhar uma gratificação, a organização fica refém. Só faz aquilo que a TI quer. Qual é a consequência disso, minha gente? Sem inovação. Não há inovação nessa organização, independentemente do que acontece com ela, tá? Nenhuma das duas situações elas são salutares, nem para a TI e nem para a organização. Tanto a TI sem apoio, quanto uma organização que é feita refém pela TI. Então, nós precisamos estar atentos para isso. Vamos adiante. Uma outra coisa muito importante é o alinhamento entre a TI e o negócio. Ora, nós sabemos que tem profissionais de TI que não conhecem o negócio. Eu comecei falando sobre isso, sobre a minha necessidade, a necessidade que eu tive de conhecer as outras áreas da organização. Mas conhecer o negócio é fundamental, não é só conhecer as outras áreas, mas conhecer, se você trabalha num tribunal, o que esse tribunal faz? Você conhecer minimamente o que esse tribunal faz, o processo, como é que é o processo de negócio, o macro processo de negócio, como é que você vai dialogar com os juízes, como é que você vai dialogar com as outras áreas, para poder saber como ajudá-los com tecnologia. Precisa conhecer o negócio, né? Mas muitas vezes nós, como TI, como gestores ou como técnicos, nos comportamos como prestadores de serviço, ao invés de facilitadores do negócio. Isso é horrível, porque parece que a gente está ali só para programar, parece que a gente está ali só para mexer com o Windows, com o banco de dados, e não é para isso. Nós estamos ali para viabilizar o negócio, para poder fazer com que o negócio funcione, para que os projetos estratégicos sejam concluídos. Uma outra questão com relação ao alinhamento da TI ao negócio é a área de TI planeja suas atividades sem levar em conta os planos estratégicos. Gente, a TI não pode ter agenda própria, não pode. Ela precisa levar em conta o planejamento estratégico. É claro que para isso ela precisa conhecer, ela precisa ser envolvida. E se você por acaso entrou numa organização, não participou do planejamento estratégico, você precisa saber o que essa organização pensa estrategicamente. Lê todo esse planejamento, que tiver dúvida, você vai na área estratégica, tira dúvida, fala com o presidente, não fique não fique à parte, melhor dizendo, do planejamento estratégico. É necessário que tenha-se essa preocupação. Não foram envolvidos ou não quiseram se envolver no planejamento, já falei isso lá atrás, né? A área de TI não está preparada para as mudanças requeridas pelo negócio provenientes das demandas da sociedade. Pronto. Ela não conhece planejamento estratégico, ela não concorda, ou ela não foi envolvida, ou não quis se envolver, o resultado é só um: ela nunca vai estar preparada para as demandas do negócio.
Nunca vai estar. As demandas do negócio vão ser sempre uma grande surpresa. Puxa, mas isso saiu de onde? Essa ideia do nada, assim, não é? Então, não saiu do nada. Teve uma discussão prévia, alguém decidiu, né? E se a TI estivesse lá, se ela estivesse participando, se ela estivesse de fato envolvida, ela teria opinado para que a coisa pudesse acontecer da maneira mais viável possível e não chegar à demanda na área de TI sem ter passado antes por ela e ela agora ter que se virar, inclusive muitas vezes com prazo, para poder implementar. Bom, algumas outras coisas que fazem com que a falta de alinhamento aconteça, né? A comunicação organizacional fraca. Muitas vezes os setores trabalham em silos. E esse trabalho, cada um fechado no seu próprio setor, dificulta a comunicação e impede com que o processo que vem dos cidadãos até a minha área operacional aconteça. Eu não consigo fazer. Parece que existe um grande muro aqui entre todas essas unidades, entre todos esses elementos, o que torna impossível o sucesso de uma organização. Temos uma tendência ao isolamento e não interação do profissional de TI, isso já é constatado, o profissional de TI muitas vezes prefere trabalhar de maneira isolada, fechada, numa sala ali, né? Alguns dizem, eu li um autor uma vez que dizem que isso aí se dá por conta herança, né, do antigo CPD. Eu fui do CPD, né, Centro de Processamento de Dados. Não era, hoje é data center, né, que só tem máquinas dentro. Mas o CPD tinha as máquinas grandes, gigantescas, e tinha gente lá, junto com as máquinas ali, interagindo somente com elas e não interagia com nenhuma outra área da organização. A única coisa que ligava a gente às outras áreas era a impressora matricial ou a máquina leitora de cartão que ficava do lado de fora da sala, né? Então, alguns dizem que esse isolamento nosso vem daí, né? Tem as raízes aí, vai saber, né? Gestores de TI que não entendem do negócio, minha gente, isso é muito sério. Precisamos resolver essa questão. Gestores de TI que não entendem de TI. Olha, é até possível uma área de TI ser governada por uma pessoa que não é originalmente da área de TI e que é muito antenada com tecnologia, mas em algum momento ela vai precisar ser assessorada por técnicos, pessoas que possam discutir de igual para igual com os demais técnicos, porque senão, minha gente, assim, existem técnicos e técnicos, né? Quisera se o mundo fosse perfeito e todos cumprissem bem o seu dever. Mas há momentos que você precisa tecnicamente debater com os técnicos para saber se aquilo que eles estão propondo é realmente o mais adequado, é realmente possível, é realmente a limitação da organização. Eu não digo nem de maldade, não, sabe? Mas assim, supondo que está todo mundo bem intencionado, nem sempre a alternativa técnica que é apresentada para o gestor de TI é a melhor. E aí ele precisa minimamente ter ali uma noção daquilo que está sendo proposto, tecnicamente falando. E não precisa ser um expert, porque você não é expert em tudo. Eu, por exemplo, eu sou originário da melhor dizendo, originário da área de infraestrutura. Tá? Mas hoje nem expert em infraestrutura eu sou mais. Já fui MCSE da Microsoft, já dei aula para muitos profissionais de infraestrutura há muitos anos atrás. Hoje não, hoje o meu foco é em gestão de TI. Hoje eu me considero um expert em gestão de TI, mas não sou em todas as áreas, mas eu preciso ter uma noção da área de desenvolvimento, de data science, enfim, para que a gente possa debater as melhores alternativas e eu possa ajudar os técnicos nos seus projetos, pelo menos no nível estratégico. E aí, se eu não entendo suficientemente daquele assunto, preciso ter alguém no nível tático que entenda mais detalhadamente para que a gente possa decidir juntos qual é o melhor caminho, qual é o melhor rumo a tomar. Achar que a TI é o centro do universo. Gente, a TI não é o centro do universo. A TI não é o setor mais importante da organização. Todos são importantes. Se eu tivesse que eleger um setor mais importante da organização, eu não elegeria um setor só, mas eu elegeria a área finalística do negócio. Claro que RH, logística, TI, tudo isso é muito importante, mas a área finalística é aquilo que faz com que o negócio exista. Né? Então, se eu fosse eleger algo importante, é a área finalística. Mas nem a área finalística sozinha também é capaz de trabalhar. Ela precisa
da ajuda de todos. Então, o mais importante é a organização e nós não nos achemos melhores do que ninguém, mais importantes do que ninguém. Porque essa mentalidade de achar que a TI é o mais importante, é o que tem que ter tudo e aos outros nada, atrapalha demais na nossa colaboração, atrapalha demais para que a gente possa, de fato, ajudar nas necessidades das outras unidades, tá? Então, existe de fato essa questão de uma falta de visão holística em muitos de nós, que nos leva a esse pensamento de que nós somos o setor mais importante da organização, né? Então a gente não pode jamais querer impor a visão da TI ao negócio. A gente tem que colocar, olha, nós vemos desta forma essa solução. Mas o que é que vocês acham? Qual é a melhor alternativa, né, do ponto de vista do negócio? E aí pode surgir algo que nos surpreenda, então a gente precisa trabalhar em conjunto. Bom, vamos então aqui para um case de governança de TI no mundo real, que eu chamo, que é onde eu trabalho, no Tribunal de Justiça do Piauí. Aqui já tinha um planejamento estratégico em andamento, e aonde foi que eu foquei para a gente começar a fazer a nossa gestão de TI, para começar a direcionar a área de TI? Foquei no discurso de posse do presidente, que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. É preciso reconhecer o desafio de aproximar o poder judiciário das pessoas. Nossa missão passa por encontrar novas e eficientes formas de estreitar esse laço. Como representantes legítimos de vossas excelências do povo, não podemos esquecer que somos uma bússola para a sociedade e para as pessoas. O diálogo, o respeito, o equilíbrio deve começar a relação que estabelecemos entre nós, poder executivo, legislativo e judiciário. Sonhamos grande, um sonho que é perfeitamente possível se trabalharmos juntos. Homens, mulheres e crianças que devem ser a razão primeira dos nossos esforços como um país e um Estado que ampliem e tornem de fato tangível o conceito de justiça. Muito obrigado. Veja aí, eu já estruturei aqui, não é? Que nós temos algumas coisas que nós podemos extrair. Quando eu assumo normalmente um órgão, eu procuro ver o discurso de posse do presidente, porque é a direção que ele vai tomar. É aquilo que vai nos dar o norte do que nós devemos priorizar dentro do planejamento estratégico, caso ele já exista, né? Então, ele falou basicamente de duas coisas: democratização do acesso à justiça, fazer com que a justiça vá aonde o cidadão está. Para isso, ele iria usar muito de parcerias com o legislativo e com o executivo, tá? E outra coisa que ele falou, mas que não está nesse trecho do discurso que eu coloquei, é a excelência na prestação jurisdicional com foco no prêmio CNJ de qualidade. Então, essas duas coisas aí, né? O tribunal, ele, quando nós chegamos aqui, no ano de 2023, ele era prata dentro do prêmio CNJ, né? Então, para você que provavelmente que não é do judiciário, não conheça muito bem essa terminologia, mas são definidos critérios, metas que os tribunais precisam alcançar, atingir em 4 áreas diferentes, dentre elas produtividade, tecnologia, governança, enfim, 4 áreas distintas. E aí cada meta dessa conta uma pontuação que o tribunal vai ganhando, e aí ele é ranqueado. Esse ranqueamento, ele é premiado com prêmio bronze, prata, ouro ou diamante. O tribunal estava como prata. E o objetivo do desembargador era atingir o prêmio ouro. Então, o prêmio CNJ funciona como um grande framework para nós, para que a gente possa melhorar a nossa gestão, né? Então, esse aí era um dos objetivos dele. Nós tiramos aqui, então, de tudo que ele falou, vimos o que era pertinente, que é o que tinha alinhamento dentro do planejamento estratégico, criamos algumas iniciativas estratégicas de tecnologia para poder potencializar esses objetivos macro que ele colocou, criamos um plano de gestão 2023-2024
com ações diversas, todas alinhadas a esses objetivos dele. Criamos alguns comitês estratégicos, como o Comitê de Governança de TI, para que a TI não decidisse nada sozinha, tudo fosse passado para o comitê, digo questões que fossem afetar o tribunal como um todo, como, por exemplo, plano de contratações. O comitê gestor do PJE também, nenhuma modificação seria feita no processo judicial eletrônico, o nosso sistema Core Business, né, sem passar por esse comitê, uma coisa importante para manter também a estabilidade do sistema, e demais comitês que nós criamos também para fazer a governança de TI. A revisão do PAC 2023, que é o Plano de Contratações, Plano Anual de Contratações, incluindo contratações que fossem auxiliar esses projetos estratégicos para democratizar o acesso à justiça e para potencializar o ganho do prêmio ouro do CNJ, que a gente tinha como objetivo. A aprovação desse plano de contratações pelo Comitê de Governança de TI, e uma vez aprovado pelo comitê e não pela TI, não imposto pela TI, ficou mais fácil garantir os recursos para isso, porque o comitê tem desembargador, tem juiz, tem pessoa, tem o secretário de orçamento, secretário-geral. Então, quando não é o secretário de TI que decide, a coisa acaba fluindo e os recursos são garantidos. Foi o que de fato aconteceu. Só para dar um resumo aqui nessa história, para matar a curiosidade, alcançamos o prêmio ouro logo no primeiro ano da gestão do desembargador. Nós, dentro da TI, criamos um gestor de projetos para gerenciar um projeto chamado Prêmio Ouro, ou melhor dizendo, um projeto ouro, né? E esse gestor, eu dei autonomia para ele completa dentro da Secretaria de Tecnologia da Informação, para que ele pudesse requisitar qualquer técnico que ele precisasse para elaborar qualquer projeto, para potencializar o ganho do prêmio. E foi nessa liberdade, nessa parceria, que a gente conseguiu conquistar. A democratização do acesso à justiça foram várias iniciativas, mas a mais emblemática que eu posso citar aqui é o programa Justo Acesso, que não é de autoria da TI, é um programa que veio do negócio. Como eu disse, a inovação ela sai do negócio, da área finalística. E nós apoiamos, né? O que acontece? O Justo Acesso criou um ponto de inclusão digital em prédios que estavam desativados do tribunal. Esses prédios passaram a ter todos os serviços da justiça online, mas também todos os serviços dos outros órgãos, como TRT, TRE, o próprio Detran, o próprio Instituto de Identificação, tirando identidade. Então, se tornou, nessas cidades, uma ação cidadania, aquelas que você tira qualquer documento, constante, o ano todo, permanente, né? Então, foi uma iniciativa muito legal, onde a gente teve que imprimir muita tecnologia, porque precisamos interligar tudo com fibra ótica, tudo isso. Colocamos uma sala de audiência virtual com equipamento de videoconferência adequado. Então, foi algo assim realmente muito bom e que está em expansão. Cada mês inaugura 3, 4 unidades aí do Justo Acesso, e estamos avançando e fazendo com que a população mais humilde, mais distante dos grandes centros, tenha acesso a todos os serviços que estão aí disponíveis, tá bom?